E aí, estamos ao vivo para mais uma jornada bíblica. Estou aqui com a minha Bíblia e com um caderno, material para anotações. Eu peço que você também, sempre que for assistir, esteja pronto para estudar com seu caderno, sua caneta. Olá, pai, boa noite, já está aqui ao vivo esperando. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para convidar os participantes, né? Vamos mandar então? Aqui no Instagram, clica no aviãozinho e vai enviando aí para os seus contatos. Tô mandando. Pronto. Convidando aí o maior número de pessoas possíveis. Nesse momento o Instagram tá fazendo aquela chamada também, enviando aí a live para as pessoas. Meu pai tá me assistindo, meu pai também é muito experiente em lives. Tá sempre fazendo live. Tô enviando aqui. Certo, gente? Vamos orar nesse momento, né? Daqui a pouquinho a gente começa a entregar aqui conteúdo. Certo. Meu pai tá dizendo aqui que faz live todo dia. Amém, pai. Isso aí. A gente tem que ser um canal de bênção para as pessoas, né? Amém. Hoje é 1 Tessalonicenses. A carta de Paulo, a igreja lá em Tessalônica, cidade da Macedônia. Vocês me ouvem bem? Pai, você tá me ouvindo bem aí? Imagem, som. Eu achei que ficou bom na semana passada. Funcionou direitinho aqui onde eu tô. Qualquer problema com a internet a gente avisa. Certo? Vou começar orando então e deixar o Instagram fazer a chamada dos seguidores, né? Vamos nos conectar com a fonte de toda a palavra, que é nosso Mestre Jesus. Amém? Eu quero te entronizar nessa noite, eu quero te agradecer pelo descanso que o Senhor está dando a cada filho que está chegando agora no seu lar, depois de um dia de trabalho. Nós podemos encontrar os braços do Mestre Jesus nessa noite para nos instruir, para nos preparar, para nos forjar, para que a gente continue sendo um instrumento de implantação do reino de Deus na terra. Conta com a minha vida, Senhor, para que eu seja um canal para pessoas aqui nas redes sociais, para que eu possa continuar proclamando, falando da palavra, onde eu morar, em que cidade que for, que a nossa vida possa falar a respeito de Cristo, falar a respeito do Senhor. E que enquanto eu pregue, Senhor, enquanto eu estiver falando, a minha própria vida possa ser ministrada por essas palavras. Que esses ensinamentos possam ser vivos na minha vida, possam também ser transformadores para mim. Da mesma forma, Senhor, eu te peço que o Senhor alcance pessoas onde essa palavra chega e que haja transformação em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Tessalonicenses, vai pegando sua Bíblia aí comigo e vamos começar a nossa transmissão aqui, até porque a Jornada Bíblica ela fica salva aqui no Instagram para pessoas que vão assistir depois desse momento, né? E também ela fica disponível no YouTube. Eu tô até demorando para fazer, mas eu vou colocando, né? Depois de um tempo eu começo a transportar os vídeos daqui que a gente já fez, eu vou levando lá pro YouTube. 1 Tessalonicenses, pega aí sua Bíblia e vamos começar. Sem mais demoras. Capítulo 1. Tessalonicenses, capítulo 1. Certo, versículo 7. O que Paulo fala sobre essa igreja? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Qual é a reputação dessa igreja diante do apóstolo Paulo? Você que acompanha a Jornada Bíblica e vê que cada semana a gente fala de uma carta de Paulo, de um livro da Bíblia, a gente já percebeu que algumas igrejas Paulo entra para fazer uma correção doutrinária, né? Para colocar em ordem algumas coisas que estavam erradas nas igrejas, né? Então, às vezes ele vai falar de temas, de ensinamentos que são para toda a igreja em todos os tempos, em todas as épocas, mas algumas vezes ele entra para fazer correções, puxões de orelha, coisas que precisam ser arrumadas. Nessa carta eu não consegui perceber uma grande correção de rumos doutrinários, a não ser naquela questão ali
que a gente vai falar da ressurreição dos mortos, né? Mas ele está mais em tom de ensino e de consolo do que de correção. Mas, pelo contrário, a reputação dessa igreja para Paulo era de uma das melhores igrejas que ele havia implantado, tá bom? 1 Tessalonicenses 1,7. Dessa forma vos tornastes o padrão da fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. 8. Porque a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Então imagine você ouvir daquele que foi o seu pai na fé, daquele que trouxe primeiro o evangelho para você, né, que aquela igreja era uma igreja padrão. Ele chama de uma igreja padrão para toda a Acaia, para toda a Macedônia. Mas mesmo numa igreja padrão, quando ele vai se despedir da igreja, ele fala assim, no capítulo 5, estou indo no começo, né, capítulo 1, e estou indo no final. No capítulo 5, versículo 14. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam pacientes com todos. Então, ele diz que essa igreja é uma igreja padrão, é assim que ele vê a igreja como um todo, mas no final ele fala que os irmãos dessa igreja deveriam exortar aqueles que são sonolentos, aqueles que estão desanimados e aqueles que estão fracos, e que eles tenham paciência com todo mundo. Então, mesmo numa igreja padrão, a gente tem pessoas sonolentas, fracas e desanimadas, né? Isso me leva a pensar que você não é o lugar onde você está. Muitas pessoas falam, falam da igreja X, da igreja Y, da igreja A, da igreja B, e na verdade, todos nós temos que ser responsáveis pelo nosso avivamento pessoal, independente do nosso avivamento local. Independente se as pessoas ao seu redor são frias ou se são mornas, você precisa ser quente. Você não está liberado de viver um avivamento pessoal porque existe frieza local. O nosso coração tem que ser ardente. Então, ele está falando que numa igreja padrão ainda existem sonolentos, fracos e desanimados. Isso me faz refletir um pouco, que de repente o problema das pessoas não é o lugar onde elas estão, necessariamente. Óbvio que se você está num lugar com heresia, você tem que pular fora. Se está num lugar com pecado, você tem que pular fora. Mas muitas vezes o problema não é o lugar. Muitas vezes o problema é a pessoa, é o coração de quem está naquele lugar. O tema central dessa carta é a alegria em meio às perseguições. É uma alegria que é sustentada pela esperança da volta de Cristo. E esse tema da volta de Cristo é muito abordado na carta, tá bom? Por quê? Essa carta foi provavelmente, aí uma curiosidade para vocês, foi provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, no ano 51 depois de Cristo. Isso é um tempo muito recente. Se você pensar que Jesus morreu lá pelo ano 30, né, a primeira carta escrita por Paulo no ano 51 ainda tem a memória muito fresquinha dos acontecimentos ali da morte de Cristo, daquelas 500 pessoas que viram Cristo subir ao céu, aqueles primeiros 500 irmãos. Então está tudo muito recente. O início da igreja, a explosão de crescimento em Jerusalém, né? Pedro vivendo aquele momento ali de pregar ao gentio, né, a Cornélio, e depois Paulo indo para Antioquia com Barnabé, se convertendo e pregando o evangelho. Está tudo muito no começo. Então essa carta aos Tessalonicenses não é do Paulo que está preso no final da vida. É provavelmente a carta de 1 Tessalonicenses, essa que eu estou lendo para vocês. Se o Novo Testamento fosse escrito na ordem em que foi... Se o Novo Testamento fosse organizado na ordem em que foi escrito, talvez não começaria com Mateus, começaria com 1 Tessalonicenses, tá? Provavelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Os outros livros têm uma datação um pouco mais para frente, né? Então, Paulo está aqui falando para uma igreja que está vivendo ali os primeiros momentos depois da subida de Cristo ao céu, e já alguns primeiros cristãos estão morrendo. Então, está muito fresquinha na memória deles a noção de que, naquele começo da igreja, a gente percebe isso por vários textos, eles tinham a sensação de que Jesus voltaria muito em breve. Porque, na verdade, se você lê o Antigo Testamento,
não fala de primeira vinda do Messias e segunda vinda do Messias, né? Fala que o Messias vai vir. Então, para eles, Jesus já vinha ali para resolver a parada ali mesmo, né? Que o Messias ia vir, ia destruir o Império Romano, ia devolver o reino a Israel. Tanto que depois que ele morre e ressuscita, os discípulos perguntam, em Atos 1, né? O Senhor vai devolver o reino? E Jesus não diz que não. Jesus diz, olha, não vos compete saber os tempos e as épocas, mas vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? Atos 1:8. Então, havia uma expectativa de que o Messias resolvesse. E o Messias sobe para o céu e fala que vai voltar. Você pode imaginar, então, que as pessoas estavam esperando a volta iminente de Cristo. Havia um desapego material na igreja. As pessoas vendiam suas propriedades, né? Por amor, por generosidade, por um mover de Deus, mas também porque, de fato, elas acreditavam na vinda de Jesus naquele tempo. Eu posso provar isso para você em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala na primeira pessoa do plural. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele fala da vinda de Cristo, ele fala, nós que estivermos vivos, né? Nós vamos ser transformados. Paulo fala em 1 Coríntios 15, colocando ele mesmo, não entre aqueles que morreram, né? Que, na hora que Jesus voltar. Ele fala, nós os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Então, eu posso imaginar que Paulo acreditava e trabalhava para a vinda de Cristo nos seus dias. Tá? E assim, eu creio que essa igreja trabalhava. Essa igreja do começo acreditava na vinda de Cristo nos seus dias. Para mim, é nesse contexto, do ano 51 depois de Cristo, que começam a morrer os primeiros cristãos e começa a haver um sentimento de, tá, mas o Messias não veio, não aconteceu. Veio, mas não resolveu o que a gente esperava. O que vai ser, né? Desses que já dormiram, desses que já adormeceram no Senhor. Então, essa carta fala sobre firmeza de fé, mas ela fala sobre firmeza de fé na esperança da vinda do Senhor. Vamos ler então, capítulo 4, versículo 13. O que ele fala para consolar esses cristãos que estão perdendo seus entes queridos, que estão partindo para o Senhor. Boa noite, mãe. Tá ligada comigo aí? Mariana tá aí no Rio, tá contigo? Vamos ouvindo aqui, compartilhando a palavra. 1 Tessalonicenses 4,13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Tá bom? Vamos meditar palavra por palavra. Eu estou em Tessalonicenses 4,13. Não desejamos que vocês sejam ignorantes em relação aos que já dormem. Então, Paulo vai trazer um ensino, uma instrução. Não seja ignorante em relação aos que dormem. Lembra quando Jesus ressuscita a filha de Jairo? Que todo mundo ri quando ele fala, a menina não morreu, ela dorme. Ali é a primeira vez, né, que ele menciona isso, né? Ele chama a morte de dormir. E aí ele fala, eu irei despertá-la. Então, qual é a diferença entre morrer e dormir? Morrer dá a ideia para as pessoas uma noção de um estado encerrado, terminado. E dormir dá a ideia de algo que vai ser revertido. Então, desde essa ressurreição que Jesus faz, a igreja primitiva sempre vai falar de morte dos cristãos como dormir no Senhor. Tá? O cristão não morre, ele dorme no Senhor, aguardando o dia onde o Senhor vai despertar. Né? Esse dormir não significa um estado de consciência, eu não creio de inconsciência. Eu não creio nisso. Né? Tem gente que acha que esse dormir é que a pessoa apaga e só vai acordar na ressurreição. Eu não creio nisso, não. Mas eu creio que essa palavra dormir é para se referir a isso, que é um estado reversível, é um estado que não é definitivo. Né? A morte não reina sobre o cristão, não tem esse poder. Ele apenas dorme. É isso que ele está dizendo. Não se entristeça com respeito àqueles que dormiram no Senhor. 14. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós... Então ele está dizendo, olha, não apenas Jesus morreu e ressuscitou, e isso é a garantia de que todos vão ressuscitar, não apenas eu garanto a vocês que eles vão ressuscitar,
mas que eles vão experimentar primeiro. Quando fala dos fenômenos que vão acontecer na vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, ela vem primeiro do que o arrebatamento. Tá? Tessalonicenses é o único texto na Bíblia que usa a palavra arrebatamento para se referir a esse encontro do cristão nos ares com o Senhor. Daqui a pouquinho a gente fala do arrebatamento. Mas, antes, né, na sucessão de eventos que vão acontecer para a volta de Cristo, ele vai dizer que a ressurreição dos mortos acontece primeiro. No 15 ele fala: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Ou seja, nós não precederemos. Primeiro, aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados. Depois, nós, Paulo falando na primeira pessoa, né, os que estivermos vivos. Então, como eu falei para vocês, né, Paulo acreditava que ele ia estar vivo na volta de Cristo, certo? Ele realmente se colocava entre aqueles que ia estar vivo ali, com os olhos abertos, esperando Jesus voltar. Então ele fala: primeiro os mortos ressuscitam. A ressurreição dos mortos vem primeiro. 16. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a gente fala do evento chamado Segunda Vinda de Cristo, você que é um estudioso aí de escatologia dos últimos tempos, né, quando a gente fala de Segunda Vinda de Cristo, a gente está falando que o Senhor Jesus vem, mas primeiro ele para nos ares, ele não pisa na terra, ok? Quando ele vem ao soar do arcanjo, da trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, novamente Paulo falando nós, né, sobre a terra, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Tá? Então Cristo vem, diz o texto que ele desce dos céus, mas não diz que ele pisou na terra. Mas aí diz que quando ele desce dos céus, a trombeta toca, os mortos ressuscitam e logo em seguida os que estiverem vivos vão se encontrar com o Senhor nos ares. E aí o reino de Deus vem para a terra, porque a gente sabe em Zacarias 14, lá diz, tá? Zacarias 14, pode conferir, que o Senhor Jesus descerá com os seus santos. Então, quando Jesus pisa na terra, meu pai está dizendo aí, todo olho verá, né? Vai haver esse momento concreto onde Jesus pisa no Monte das Oliveiras, o monte se parte ao meio. Está lá em Zacarias 14. E diz que quando ele vem, ele já vem com os seus santos. Então, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, isso vai acontecer antes da vinda física de Jesus na Terra. Tá bom? Então, fazendo a sucessão de eventos aí escatológicos, a gente não sabe em que momento se dá o arrebatamento, mas sabemos que é antes de Jesus vir e pisar na terra. Para te situar um pouquinho mais na escatologia dessa carta, na escatologia é a doutrina das últimas coisas, tá? Do fim dos tempos. Que mais que Paulo fala aqui sobre o final dos tempos? Capítulo 5. Vem comigo? Vamos ler do 1 ao 11? Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis bem informados. Então, assim, no primeiro momento, falar sobre a ressurreição, ele precisava escrever, porque aqueles irmãos precisavam de consolo. Eles estavam perdendo entes queridos, né? Mas sobre a volta de Cristo, Paulo fala pouco na carta. Então, o que ele fala, vamos aprender aqui. Não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, aqui é a comparação dessa vinda do Senhor como ladrão, tá? Jesus não é um ladrão. Por que ele usa essa metáfora, né? Se comparar com o ladrão. Porque o ladrão ele não anuncia. É nesse contexto, tá? Que ele se compara ao ladrão. O ladrão não anuncia que vai vir roubar uma casa. Se ele anunciasse, a pessoa poderia se preparar com toda a segurança, né? Já deixar a polícia previamente avisada, os vizinhos, câmeras, armas, enfim. Então, de fato, vai pegar as pessoas de forma desprevenida, né? Não vai ser anunciado, vai vir como ladrão à noite.
E aí ele vai dar a pista para a gente. Porque toda vez, não é assim, que explode uma guerra, como aconteceu com Rússia e Ucrânia, que a escalada de tensão mundial vai acontecendo, né? Agora com Israel e Irã, a própria pandemia do coronavírus, né? Foi um susto, né? É para a gente ficar de olho. Todo evento mundial é para a gente ficar de olho no que está acontecendo. Porque Jesus disse que haveria pragas, haveria terremotos, haveria guerras, rumores de guerra, né? A gente está vivendo um tempo que quando não tem guerra tem rumor, né? Parece que vai explodir, que a coisa vai escalar, que não vão conseguir chegar a um acordo de paz. E a guerra não é o sinal da vinda de Cristo. A guerra é um sinal do princípio das dores. Né? Jesus anunciou em Mateus 24. É o princípio das dores. Então nós estamos vivendo esse tempo de princípio das dores. Mas o sinal da vinda do dia do Senhor não é a guerra. Presta atenção no que eu estou te falando. O sinal da vinda do Senhor é a paz. Tá? A hora que aparecer alguém que sela a paz, que faz um acordo e todo mundo fica de boa, olho nessa pessoa, hein? Olho em quem está fazendo a paz. Né? Olha o que o texto fala. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e é como o ladrão da noite, olha a comparação, que vem sem avisar, que ninguém está esperando, como a dor de parto, que de repente a dor passa completamente, as contrações, né? Daqui a pouco vem uma dor fortíssima, né? Inesperada. Então uma mulher grávida de forma alguma encontrará escape. 4. Entretanto, vós irmãos, e aqui eu quero fazer essa virada, né, de Tessalonicenses 5, 1 ao 3 para Tessalonicenses 5, 4. Porque ele está falando, olha, que o dia do Senhor vai vir como ladrão. E eu já vi muito cristão falando como se para nós fosse vir como ladrão também. Como se o cristão vivesse no escuro, não tivesse informação nenhuma sobre Cristo, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus falou que ninguém pode mesmo, marcar o dia e a hora da vinda de Cristo. A gente não pode dizer vai ser no dia 17 de outubro de 2026. Não pode. Né? Quem anunciar isso não está especulando, não está correto. Né? Não dá para a gente cravar um dia e uma hora. Mas a gente, como filho de Deus, a gente não está no escuro. A gente não está sendo surpreendido como um ladrão à noite. Eu vou te provar isso aqui em Tessalonicenses, tá? Porque ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão à noite sobre aqueles sobre os quais vai vir uma repentina destruição. Então não é a respeito da gente, tá? Versículo 4 começa com entretanto. Então é uma conjunção aí que opõe aquele primeiro cenário. Ladrão à noite, dores de parto, paz e segurança, repentina destruição. Não está falando da gente. Tessalonicenses 5,4. Entretanto, agora ele vai falar da gente. Vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, gente, para a gente não vai ser surpresa. É isso que eu estou tentando passar para vocês, tá? Para nós não será uma surpresa. A gente vai conseguir ler os tempos. Você se lembra quando o Messias veio a primeira vez? O que Herodes fez? Ele mandou chamar os escribas, aqueles que conheciam as escrituras, e perguntou qual é a cidade que ele vai nascer. É Belém. Porque os escribas sabiam a cidade, eles tinham noção de que aquela era a época mais ou menos que a coisa ia acontecer. Eles tinham, como é que eles sabiam qual era a época? Porque eles calcularam as 70 semanas de Daniel, as semanas e os anos, desde a data da saída do exílio. Então eles sabiam, o Messias está para chegar. Então, quem estuda as Escrituras com revelação do Espírito Santo não vai ser pego de surpresa. A gente não vai conseguir cravar o dia e a hora. Jesus foi claro, o dia e hora ninguém sabe, mas a estação a gente consegue perceber. Né? O movimento das coisas para essa proximidade da vinda a gente consegue perceber. Então ele diz, olha, esse dia não vai atacar vocês de surpresa. 5:5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos. Ou seja,
Você pode ser um filho da luz e ainda assim está dormindo. Não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, irmãos, a gente não precisa ser pego de surpresa. Amém? Sejamos sóbrios, revestimos-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Né? Então é para isso que nós congregamos, para um encorajar, um estimular o outro, para que ninguém se esfrie, para que ninguém fique dormindo, para que ninguém fique bêbado, mas para que a gente seja sóbrio, para conseguir enxergar a volta do Senhor, que é iminente, que a gente consegue ler o tempo e perceber, né? Esse tempo está aqui, está diante de nós. Uma das coisas que faz parte desse mundo que está apodrecido, desse mundo que se corrompe pelo espírito do anticristo, é a imoralidade sexual. E Paulo faz um alerta. Eu quero encorajar vocês aqui também com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 8, a respeito da pureza. Paulo diz assim: a vontade de Deus é esta, 4:3, a vossa santificação. Deus tem uma vontade para você, tem uma vontade para mim, é a santidade. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Paulo falava para um mundo grego, né? Um mundo de uma cultura permissiva. O que o mundo grego pregava? Que você tinha que experimentar as coisas. Eles eram muito a favor da filosofia, da razão, da racionalidade, de que você tinha que experimentar tudo. Então eles até abraçaram o cristianismo como uma forma de experimentar uma nova doutrina. Mas muita gente continua experimentando tudo. E a gente vive num mundo hoje com muita influência da cultura grega, né? Muita permissividade. E Paulo fala, olha, mas a vontade de Deus para vocês é a santidade. Santidade não é... A palavra santo quer dizer separado, né? Se eu pegasse essa caneta e falasse essa caneta é santa, eu estava dizendo que ela não era para outro uso. Ela deveria ser usada somente para escrever versículos bíblicos. Então eu santifiquei ela para um uso. Santificar não significa tirar você apenas do pecado. Significa separar você exclusivamente para Deus. Quando a roupa do sacerdote era santa, significava que aquela roupa ela tinha um uso exclusivo para Deus. Ser santo não significa apenas evitar o pecado. Ser santo significa ser somente de Deus. Santificar os seus lábios, as suas palavras. As suas palavras elas são somente para edificação. Santificar os seus olhos é somente para Deus. Ser santo não tem a ver apenas com evitar alguma coisa, mas tem a ver com viver para alguém, viver para alguma coisa. E ele fala assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, se separem. Santo é separado para Deus. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. Porque é possível alguém viver com o seu cônjuge e não santificar o seu casamento. Viva no seu casamento com santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Então não esqueça que a moça, que o rapaz com que você se relaciona é seu irmão. Então não pode haver defraudação, roubo, engano, tirar o que é do outro, enganar, roubar corações. Paulo fala que o Senhor castiga essas práticas, quem tira proveito do seu irmão. Ele está falando em que sentido? No sentido da imoralidade sexual. Eu já te adverti que essas práticas o Senhor castigará. Deus não nos convocou, versículo 7. Quem chegou agora, Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para impureza, mas sim para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo.
Então nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos da luz. A gente precisa andar na luz de Cristo. Então, afaste-se da imoralidade. Essa é a exortação de Paulo. Para fechar essa carta, ele diz no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, no meio de um mundo que caminha para a imoralidade, no meio de um mundo que caminha para o fim, onde o Senhor virá como um ladrão à noite e eles vão ser pegos de surpresa. Ele fala, sejam sóbrios. 5,16. Conservai permanentemente a vossa alegria. A minha Bíblia King James diz, conservai permanentemente a vossa alegria. Que o Senhor nos ajude a sempre manter um coração alegre. Amém? Outras Bíblias falam, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Segredo de você ter alegria sempre. Orar sem cessar. Deem graças em toda e qualquer circunstância, né? Outras versões, eu já tenho decorado a Almeida, que fala em tudo dai graças. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não tratem com desdém as profecias, mas examinem e vejam o que é bom, né? Então, para a gente não apagar o Espírito, não negligencie as profecias, ouça tudo, retenha o que é bom, ore constantemente, dê graça e mantenha, o regozijo sempre no Senhor. Está aqui os conselhos do apóstolo Paulo para nós, amém? Na carta aos Tessalonicenses. Jornada Bíblica continua na segunda que vem. Eu não sei você, mas eu fui muito desafiado aqui a manter a alegria. Manter a alegria. Amém? Deixa eu orar por você. Eu oro por essa pessoa agora, Senhor, que está com muita dificuldade de manter a alegria. Está com muita dificuldade de manter a santidade. Com muita dificuldade de manter-se sóbrio nesse tempo da vinda do Senhor. Eu oro, Pai, para que essa pessoa seja santificada, Pai. Para que ela largue a imoralidade sexual. Eu oro para que eles possam ser separados para Deus. Nós possamos ser separados para Deus, Senhor. Eu oro, Pai, para que a gente possa ressignificar quais são os motivos da nossa verdadeira alegria. A nossa alegria não vai chegar quando todos os problemas acabarem. Porque nós sempre vamos enfrentar oposições. Mas a nossa alegria está em Cristo. E a gente permanece de pé. Eu recebo, Senhor do céu, essa alegria, essa convicção. Pai, nós recebemos o consolo também em relação a todos aqueles que já dormiram no Senhor. Sabemos, Senhor, que no dia da sua vinda, no dia do seu reino, todos nós seremos transformados. A imagem do nosso Senhor que também ressuscitou. Todos também ressuscitarão com Ele. Eu te agradeço por essa noite e eu peço que essa palavra germine e dê frutos, fundamentos firmes no coração e na fé de cada discípulo aqui que assistiu essa live, em nome de Jesus. Amém? Se você chegou aqui e perdeu alguma coisa, volta do comecinho para você assistir. Se essa live te abençoou, envia para os seus amigos. Chama, porque toda semana tem um livro da Bíblia aqui. 2 Tessalonicenses, na semana que vem, se Deus quiser. E eu vou continuar levando para o YouTube essas lives que estão aqui no Instagram, para que você possa assistir toda a jornada, desde o Gênesis até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. É muito bom poder estar aqui em outro estado e continuar tocando a vida de pessoas aí em todo o Brasil. Obrigado, Ricardo. Obrigado, mãe. Obrigado, Rosana, que entrou aqui no meio também da live. Vocês que passaram por aqui, Elizabeth. Deus abençoe. Fica com Deus. Encaminha essa live para abençoar a vida de pessoas, tá bom? Também, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Boa noite.